Geralmente em cripto, os pullbacks na tendência de baixa, o que é um pullback na tendência de baixa? A tendência de queda, o mercado fica caindo, caindo, caindo. Aí ele entrega um período específico de 1 mês, 2 meses de alta no meio do bear market, que dá às vezes 100%, né, de alta. Se a gente puxar daqui até aqui, já bateu exatamente 100%, tá? Então nós já estamos no risco desse pullback aqui, que na minha opinião ainda não é um fundo retestado, né? Isso para mim é um início de construção de fundo, mas esse pullback de 100% já me liga o alerta de que, cara, eu acho que não vai ter muito mais gás para ele continuar subindo. Eu acho que ele já bateu no teto dele, tá? Tanto é que eu comentava que na minha visão, na minha opinião, a principal resistência do Ethereum era $1.780, né? Então ele bateu nos $1.780, até chegou a superar por um pouquinho aqui. Ele chegou a bater 1.700, aqui ó, vamos colocar 1.780. 1.780, lá atrás eu comentava, cara, ele vai ter a sua primeira fibo de retração desse grande movimento de baixa em 0,38. Para mim o Ethereum ele já bateu o valor da alta da semana passada e eu acho difícil ele passar. Mas se ele conseguir passar, eu acredito que ele iria no máximo ao alvo de $2.100, tá? No máximo, assim, $2.100 seria, na minha opinião, o máximo que ele poderia chegar, tá? Porque nós temos um suporte perdido, que foi retestado como resistência. Então, uma resistência poderosíssima essa zona aqui. Então, o preço, quando ele invadir essa zona aqui, se ele invadir, né? Essa zona aqui no curto prazo, eu acredito que ele teria muitas dificuldades. Eu já estou avaliando que o Ethereum ele vai perder a força antes já, tá? Ele já está com características de que ele não vai ter força compradora suficiente e ele pode vir no curto prazo, ainda esse mês, lateralizar até ele no final do mês talvez se aproximar desse fundo aqui, sabe? Porque eu estou especulando que esse mês a gente vai lateralizar até o final do mês de agosto, tá? Não acho que o mercado vai entregar uma puta alta, por exemplo, e também nem uma puta grande queda, a menos que nós tenhamos o início de um conflito bélico entre Estados Unidos e China. Então, eu estou de olho no seguinte, eu estou de olho em tentar ver oportunidades de pegar e fazer talvez alguma piscina de liquidez para tentar capturar uma lateralização, como o Caio vem falando aí nos últimos posts dele, ou não fazer porra nenhuma, ficar trabalhando e acumulando dólar, né? E acumulando dólar até que a gente tenha um pullback verdadeiro, né? Uma confirmação de fundo para entrar. Eu não acho que isso aqui foi um fundo verdadeiro, mas essa é a minha opinião, não sou dono da verdade, tá? Então não acho que isso aqui é um fundo verdadeiro. Eu acho que esse fundo vai ser retestado mais à frente. Nós temos o gráfico semanal, o indicador querendo mostrar que vamos ter oportunidade de explosão de preço mais lá na frente, mais lá no futuro, tá? Então a gente pegou aqui ontem o semanal, né? A gente comparou a cunha descendente de alta lá de 2018, do fundo que foi formado em 2018, foi um fundo, digamos assim, um tubarãozinho, né? Agora nós temos uma cunha descendente de alta homérica, que é do tamanho de uma... Porra, é gigantesco, tá? Então eu chamo isso aqui de tubarão, isso aqui é um megalodonte. Então a gente sabe que, e eu mostrei isso em dados on-chain para vocês na última live, que tem muita liquidez para ser comprada através de moedas, dólares, stablecoins que estão depositados em corretoras prontas para serem liquidadas e trocadas por ativos, né? Por Bitcoin, por Ethereum, enfim, por altcoins. Então a gente está num cenário, gente, muito complicado, mas vem se desenhando no semanal, no RSI semanal, uma formação de price action, um explosivo futuro, né? Então eu acho que ele vem a cair aqui e provavelmente e possivelmente vai produzir um fundo duplo aqui e é isso que eu quero ver, né? De divergência. Uma divergência de RSI semanal você é que nem boquete, você não ignora, você aceita, né? Independente da profissão. Então, por exemplo, se tu trabalha no Uber e aí a pessoa não vai conseguir te pagar e ele pergunta, pode ser pelo boquete, tu vai aceitar ou tu vai negar? Cara, água e boquete não se nega, só se aceita, tá?
E aí o que acontece? Tô brincando, né, fofas? Mas aí o que acontece? A gente tem esse movimento de price action que, cara, quando vir a expansão econômica de novo e tiver a explosão de alta, e isso vai ser antecipado pelo mercado antes mesmo do mercado sair da fase de contração, então o mercado, os preços eles vão começar a subir antes, por quê? Porque os preços eles começam a cair no bear market até que chega num ponto de subvalorização, de desvalorização, né, de sobrevenda tão grande que o mercado interpreta como oportunidade de ouro. E aí o pessoal começa a comprar e por isso que o mercado ele geralmente antecipa os movimentos macro, os movimentos macroeconômicos, que eu quero dizer, que é aqueles indicadores, o PMI, né, de produção e tudo mais. Então nós temos basicamente isso, né? A gente vai ver, na minha opinião, a gente vai ver no preço a reversão majoritária de tendência dos ativos acontecer antes. E um dos períodos que mais acontece reversões majoritárias de tendência é junho e julho, né? Tanto é que julho veio um mês positivo, mas também dezembro e janeiro. Então vamos imaginar que os próximos meses sejam de continuidade baixa. Né? Vamos imaginar que isso aqui é o beijo da morte que a gente falou, né? E para mim isso aqui tem toda a cara de ser um beijo da morte dessa vez, um beijo da morte de verdade. Sabe por quê? Porque a situação macro ela está condizente com um pouco mais de queda, mais meses de queda, por exemplo. Com redução, e isso seria interessante, né? Não quedas violentas. Não é quedas de crash que a gente quer ver. Não, a gente quer ver quedas lentas, volume desacelerando. Por quê? Porque daí quando ele vem com o volume desacelerando, ele basta de um mês positivo de engolfo de alta que ele vai entregar uma caralhada, um semestre de alta e assim por diante. Você consegue ter aquele respiro, né? Porque chega em algum momento que o preço ele fica tão sobrevendido que todo mundo vê com olhos de oportunidade e aí a gente tem aquela entrada momentânea de interesse comprador novamente, né? Então eu espero isso aí para algum momento, né? Depois dessa sequência de meses aí, tá?